A paz do Senhor, povo lindo, povo cheiroso, povo de Deus que vai morar na Nova Jerusalém. Aqui é o teu amigo de sempre, Sebastião Massala. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Você que tem nos acompanhado através dessas redes sociais, YouTube, nesse canal mesmo, Instagram, Facebook, minha página, ou até no Kawaii, seja abençoado em cada vídeo publicado. E o vídeo que tu mais gostares, compartilha ela com 5 pessoas, só 5 pessoas. Em nome de Jesus, tem gente precisando ouvir este recado da parte de Deus. Eu quero trazer uma mensagem que vai ao encontro e ao meu coração nesse espaço de 7 a 10 minutos. Lá no livro de Marcos, capítulo 5, nos fala de um jovem endemoniado, de um jovem que estava possuído pelos demônios, de um jovem que a Bíblia não nos fala como é que os demônios conseguiram penetrar na vida dele, ou conseguiram possuir a vida dele. A Bíblia não nos relata, a Bíblia não nos dá esse argumento, mas a Bíblia nos fala que esse jovem estava tomado pelos espíritos imundos. E a Bíblia diz que, através desses espíritos imundos, faziam com que ele vagasse na rua, gritando, e se ferindo, andando no cemitério. Você pode entender que quando os demônios entram na vida de uma pessoa, eles não têm dó, não têm misericórdia. Primeiro te tiram no meio da sua família, da sua parentela e te levam para viver na rua. Olha em que lugar os demônios o levaram. Num lugar impuro, aonde habita pessoas mortas ou aonde só tem defuntos. É aonde os demônios levaram essa pessoa. Porque lá já não tem esperança. Lá já não tem vida. Lá já não tem saída. Então a Bíblia está me dizendo que esses espíritos imundos possuíram este jovem e o faziam com que ele tomasse o controle da cidade. Diz a Bíblia no livro de Marcos que o governo, as autoridades daquela época tentaram o prender com correntes, com grilhões, mas nada o poderia prender. Quando esses demônios se manifestavam-se, automaticamente ele possuía uma força, mais de 5.000 pessoas, aproximadamente 6.000 pessoas no corpo deste jovem. Então, nada o prendia. Nada o colocava na cadeia. Nem as autoridades, nem o governo. Então, deixaram ele vivendo a sua vida, gritando, sem socorro, sem ajuda, sem ninguém para o estender a mão. Ao ponto que a Bíblia está me dizendo que do outro lado, alguém estava interessado em passar em outra banda, em ir em outra banda. Parecia que a história desse jovem já não tinha mais esperança. Parecia que a história desse jovem já não tinha mais saída. Parecia que a história desse jovem era o fim de tudo. Parecia que a história desse jovem já havia acabado. O seu destino já estava traçado. O seu destino era a morte. O seu destino era viver uma vida de fracasso e de derrota. Então, parecia aos olhos dos homens que a vida dele já não tinha mais saída, já não tinha mais êxito. Parecia que a vida dele acabou, c'est fini, já não tinha mais saída, já não tinha mais. Mas a Bíblia vai me dizendo que do outro lado, um outro grupo estava interessado em passar para outra banda. Amada igreja, eu trago uma mensagem para você que está vivendo um período muito delicado, um período caótico,
um período indeciso, um período que você já não sabe o que vai fazer, em que você já não sabe como sair dessa situação. A Bíblia me diz que do outro lado, Jesus disse, passemos para outra banda. A Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade, um grande temporal, para abortar a missão, para impedir Jesus de chegar em outra banda. Porque no grego, segundo aquele temporal, não era normal, não era qualquer temporal. Então esse temporal veio para abortar a missão. Mas a Bíblia diz que Jesus estava naquele barco. Se Jesus está no barco, ninguém pode abortar a missão. Se Jesus está no barco, ninguém vai abortar a missão. Eu vim falar para você que está me ouvindo aí. Se Jesus está contigo, ninguém vai abortar a sua missão. Ninguém vai abortar os teus sonhos. Porque a Bíblia diz que quando chegar na banda dos Gadarenos, um endemoniado, veja aqui, um endemoniado correu, se prostrou. Quem correu? Endemoniado. Quem viu? O endemoniado. Porque a Bíblia diz no livro de João 5, a luz verdadeira que ilumina o mundo estava no mundo. Lá no livro de João capítulo 1, verso 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, quando o demoniado viram aquela luz, correram e se prostraram, quer dizer que se renderam. Porque o tempo deles havia acabado. Eu vim falar para você, parece que não tem mais jeito. Parece que já não tem mais saída. Estou falando para alguém que está me ouvindo aí do outro lado. Parece que já não tem mais jeito, já não tem mais saída. Mas eu vim falar para você que Jesus está vindo aí ao teu encontro. Jesus não falha o endereço. Jesus não falha a hora marcada. Porque para a sociedade já não tinha jeito. Para o mundo já não tinha jeito. Para a família já não tinha mais jeito. Mas para Jesus estava começando um novo projeto na vida desse homem. Porque este homem era um projeto de Deus. Os demônios não o mataram, sabe por quê? Porque era um projeto escondido de Deus. Os demônios só renderam na vida dele porque Deus ainda não havia começado uma grande obra na vida deste homem. Ah, você não me entendeu. Talvez os demônios só estão provocando esse alvoroço na tua vida, porque Jesus ainda não começou uma grande obra na tua vida. Mas eu vim te falar nessa tarde, se prepara que um milagre de Deus está chegando aí na tua casa, na tua família. Você vai entender que os demônios tiveram um tempo determinado na vida deste homem. Os demônios tiveram um tempo determinado na vida dessa família, até que Jesus foi para a banda de Gadareno para mudar, reverter o quadro daquele homem. Eu vim falar para você que Jesus está chegando ao teu encontro para reverter esse quadro. Se prepara que vai ter ação de graça. Se prepara que vai ter testemunho. Talvez você não saiba que você é um projeto de Deus. Deus está permitindo tudo isso aí para que haja testemunho. Deus está permitindo tudo isso aí para que haja testemunho na tua vida. Ai, você não me entendeu. Porque quando Jesus chegou, os endemoniados se renderam. Quando Jesus chega, todo o problema se rende. Quando Jesus chega, toda a situação se rende. Quando Jesus chega, não tem nenhum problema que vá se manter de pé. Veja que o temporal se levantou, mas quando Jesus se colocou de pé, o temporal baixou. Eu vim falar para você, se Jesus ainda não te deu a última palavra, não pare de clamar, não pare de buscar, não cessa de clamar. Ei, ainda é muito cedo. Deixa que Jesus vá a seu encontro e mude a história que ele começou na tua vida. Os demônios não conseguiram matar esse homem. Sabe por quê? Porque aquele homem era um projeto de Deus. A Bíblia diz que Jesus chegou um momento que Jesus perguntou: quem são vocês, legião? Legião naquela época era comparada com o exército romano a 5.000, 6.000 soldados. Então havia mais de 6.000 demônios. Mais de 3.000 demônios na vida daquele homem. Mas por que não mataram? Porque ninguém mata o projeto de Deus. Ninguém acaba com o projeto de Deus. Tu és um projeto de Deus. A história do Eterno está começando.
Mas Massala, só vejo dificuldade. Mas Massala, não vejo saída. Eu vim falar para você. A história de Deus só está começando. Ninguém vai acabar com você. Você vai saber que esse processo serviu de um projeto para que o nome do Senhor fosse glorificado. A Bíblia diz que aqueles demônios pediram um lugar para ter. Qual foi o lugar? Os porcos. Todos aqueles porcos desempenharam no mar, todos morreram. Sabe por quê? Porque aquele homem era um missionário. Aquele homem era um adorador. Ele queria seguir a Jesus. Jesus disse, não, fica e vai testemunhar. A Bíblia diz que ele ficou e testemunhou. Na segunda vinda de Jesus em Gadara, já tinha 4.000 pessoas esperando por Jesus. Você pegou a visão? Às vezes, essa pessoa que você despreza é um projeto de Deus. Às vezes, essa pessoa que você ignora é um projeto de Deus. Às vezes, essa pessoa que você abandona é um projeto de Deus. Às vezes, essa pessoa que você não quer estender a mão é um projeto de Deus. Hoje você pode abandoná-lo, mas amanhã tu saberás que Deus tem uma nova história a respeito desse homem. Ou bem dizer, Deus já havia escrito uma história a respeito dessa pessoa. Tenha cuidado quem você despreza. Tenha cuidado quem você ignora. Tenha cuidado quem você humilha, porque você não conhece o amanhã. Amanhã é uma caixinha de segredo. Então fica com essa mensagem e Deus te abençoa. Compartilhe se você gostar. Se você não gostar, comente e curta. Deus te abençoe. Fique com Deus.